Olá, você já nos conhece, você talvez até já nos siga no nosso canal do YouTube. Nós somos da Igreja Batista do Planalto e hoje nós estamos aqui na Beira-Mar, a quinta capital do Brasil, que é Fortaleza, no estado do Ceará. E nós estamos numa praia muito famosa, que é a praia de Iracema, perto aqui do Mercado dos Peixes e num lugar onde os pescadores costumam vir trabalhar, onde temos barcos, jangadas. E logo lá atrás você vai ver o Porto de Fortaleza, ali é uma área muito bonita, onde tanto tem a questão de cargas, o desenvolvimento da indústria no Ceará e no Brasil, e também o porto para turistas, onde param as grandes embarcações. Nós estamos aqui numa jangada e nós queremos hoje contar uma história do Lago de Genezaré, aonde Jesus conversa com a multidão e ele pede que Pedro, ele entra no barco de Simão Pedro e ele pede que Pedro vá mais distante. Eu estou hoje aqui com Bianca. Bianca, se apresenta para quem está nos vendo. Oi, gente, muito prazer, meu nome é Bianca. Eu faço parte da Igreja Batista do Planalto desde 2016, mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás. E hoje eu estou aqui para, junto com vocês, dividir uma palavra a respeito da história de Jesus e de como ele chamou os seus discípulos para participar desse momento importante da sua caminhada. Bianca, no texto a gente tem muitos ensinamentos e você vai ler que é Lucas, o capítulo 5, de 1 a 11. Isso. Você vai ler alguns textos para que as pessoas compreendam. Mas uma coisa que me chama a atenção é, de tantos barcos ali, Jesus vai entrar no barco de Simão Pedro. Sim. Havia uma objetividade, ele queria estar ali perto de Simão Pedro. E segundo, ele diz assim: Simão, afasta um pouco mais, vai mais para longe. Diz para mim, conta para nós o que isso significa e qual o referencial que tu tem desse texto para a tua vida e para a vida de todos nós. Pronto. A gente pode ver que a partir do capítulo 1, eu vou ler alguns versículos com vocês para a gente poder entender um pouco mais a história. Do 1 até o 4, ok? Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali por pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se ali no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde a água é mais profunda, e disse a todos: e lancem as redes de pesca. Aqui a gente pode entender que Deus tinha um propósito na vida de Simão. Ele queria falar intimamente com Simão, ele queria trazer uma mensagem, queria mostrar um propósito que ele havia de caminhada junto com Simão, pois ele seria um dos discípulos. E a gente pode ver que muitas vezes nós precisamos nos afastar da multidão para conseguir ter uma proximidade com Jesus, conseguir realmente ter uma caminhada e um trajeto de intimidade com Deus. Aqui ele tinha um propósito em escolher Pedro, pois ele já sabia aquilo que ele queria traçar na vida de Pedro. Ele sabia aquilo que Pedro havia sido chamado, não só mais para ser pescador de peixes, mas pescador de almas, pescador de pessoas. E ali ele queria ensinar, queria falar de uma maneira que Pedro conseguisse entender a mensagem que ele queria passar, que Pedro conseguisse entender o propósito e o chamado que Jesus tinha para ele. A gente pode ver no decorrer do texto que Pedro havia passado muito tempo pescando, tentando conseguir peixes e não conseguiu, não teve sucesso. Mas Jesus disse: se afaste da multidão, se afasta muitas vezes dos seus problemas, das outras pessoas, se afasta um pouco das circunstâncias, vai para o teu canto reservado, olha para mim, escuta aquilo que eu tenho a te dizer, aquilo que eu tenho a te revelar. E ali ele conseguiu fazer e mostrar um milagre através desse momento afastado da multidão, que foi quando Jesus falou para ele novamente jogar as redes de pesca. E aí tem um fato muito interessante, Bianca, que ele era pescador, Pedro. Sim. E Jesus talvez não tivesse nem tanta habilidade na pesca, por quanto ele era um marceneiro, vamos dizer assim, que ele era filho de um carpinteiro. Sim. Então, na verdade, Jesus mostra ali a sua força e o seu poder. Porque Pedro, um pescador, já estava desinteressado naquele dia pela pesca, porque ele, na verdade, já estava lavando as redes porque não conseguiu pescar nada. Mas aí tem um fato interessante, eu queria que você
discorresse um pouco também sobre isso. Pedro diz assim, olha, eu passei a noite toda, o dia todo e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. O que significa no teu olhar, no foco do texto, sobre a tua palavra? Ali você pode ver que mesmo sem entender, mesmo sem Pedro entender o motivo de Jesus mandar ele novamente pescar, já que ele já havia tentado por várias horas e não tinha obtido nenhum sucesso. Mas ele entendia de quem partia a ordem. Ele entendia que Jesus tinha uma autoridade, de que Jesus sabia aquilo que estava falando. Então, entendendo isso, ele foi lá e obedeceu à ordem do Senhor. Que é uma coisa que nós devemos fazer também com as nossas vidas. Entender de onde e de quem parte a ordem. Para que nós possamos, através da fé, seguir mesmo sem compreender muitas vezes. Isso. Mesmo sem, poxa, eu já tentei, já pesquei e não consegui nada, não obtive nada. Mas se Jesus está ordenando, é porque existe um propósito. Existe uma ideia e uma lógica por trás de tudo isso. Então, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que as coisas estejam dando errado naquela propositura técnica, oficial, vale a pena confiar e obedecer à voz de Deus. Sim, e a gente pode ver esse reflexo no que aconteceu. Simão foi, obedeceu a Jesus e lá ele conseguiu pescar milhares de peixes. E esse milagre, ele não impactou somente a vida de Simão, ele impactou a vida de todos aqueles que estavam ao redor, que viram aquele milagre acontecer, que estavam vendo que a pesca estava pouca, estavam vendo que não estavam conseguindo pescar nenhum peixe e viram o milagre de Jesus. Inclusive, a gente vê um pouco mais à frente no texto que foi necessário, era tanto peixe, que foi necessário chamar outros barcos e outras pessoas para ajudar. Então a gente também consegue ver que quando a gente segue aquilo que Jesus tem para nossas vidas, aquele propósito, e a gente segue a ordem do Senhor, a gente impacta não só a nossa vida, mas a gente também impacta a vida de outras pessoas. A gente leva a palavra de Cristo para outras pessoas através do da nossa responsabilidade de seguir a Jesus e de obedecer aquilo que Ele tem para nos ordenar. Amém. Obrigado Amém. pelas suas palavras, Bianca, que isso possa impactar a nossa vida e que nós possamos também aprender que vale a pena, sobre qualquer condição, em qualquer circunstância, ouvir e cumprir a palavra do Senhor. Deus abençoe você. Amém. Não esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todos os podcasts e todo o conteúdo que a gente vai postar aqui no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo, para seguir também e ver as programações. E eu te convido a ler esse texto, a refletir sobre essa mensagem e ver o que Jesus tem a falar sobre essa palavra com você e também a nos visitar na nossa igreja. Nós estamos localizados na rua Otávio Ferreira Machado, no Papicu, número 81. Nós adoramos e servimos a um Deus fiel. E nós estaremos muito gratos de receber a sua visita. Nós temos o culto de domingo, que começa às 18h30. Então venha nos visitar. Ficaremos muito felizes de recebê-los.